Hoje a gente vai ter um tutorial super especial de ilustração, dando uma boa olhada nas novidades do Illustrator 2020. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Gabi Ferraz do canal Vetoriza aí do YouTube e tô aqui a convite da Adobe Brasil trazendo um super tutorial de Adobe Illustrator para vocês. Hoje eu tô trazendo para vocês um tutorial de ilustração super especial e ele é especial principalmente porque a gente vai falar sobre todas as novidades do Illustrator 2020, que é a versão atualizada que foi liberada agora em novembro de 2019. E ele veio com tudo, tem muita novidade bacana, tô super animada para dividir com vocês todas essas novidades. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Essa ilustração que a gente vai criar nesse tutorial, a gente vai desenhar bastante com traçado, vou dar ótimas dicas com relação a isso e eu vou falar bastante sobre desenhar com formas básicas, que é um tema que eu particularmente adoro, principalmente porque é bem democrático, permite que qualquer um possa fazer coisas muito legais aqui no Illustrator. Então vamos começar. Já criei uma prancheta aqui do lado para a gente poder replicar esse desenho daqui da nossa personagem. E eu vou começar criando a base para o rosto, então eu vou fazer uma elipse com a ferramenta de elipse que está aqui, desse jeito aqui. E aí em seguida eu vou deformar essa elipse com essa ferramenta aqui branquinha, que é a seleção direta, para ela ficar mais parecida com aquele formato bem oval, né, mais pontudo aqui do rosto. Então eu vou selecionar esses dois nozinhos aqui do meio, vou subir com eles, usando as setinhas de direção mesmo do teclado. Vou dar uma puxada nesse ponto aqui para baixo, para dar uma afinada no rosto. E usando essa ferramenta aqui, que é a ponto de ancoragem, que é uma ferramenta que fica aqui dentro da caneta, eu vou arrastar, pressionando Shift para poder mover as duas alças ao mesmo tempo, para poder dar uma afinada ainda maior aqui no rosto. E a gente vai ficar com um formato mais ou menos assim, tá? A proposta é ser bem estilizada assim mesmo. Agora vamos criar os elementos da face, tá? Vamos fazer os olhos, que são a minha parte favorita dessa ilustração, principalmente porque eles são muito fáceis de serem desenhados. Eu vou começar pegando a Pen Tool e vou desenhar essa parte de cima aqui, o cílio superior, né? Com esse delineado gatinho que ela tem. Então a gente vai fazer o primeiro ponto, puxar, fazer o segundo ponto mais ou menos aqui, puxar, e fazer o terceiro ponto aqui em cima, puxando sempre. A gente já tem um tutorial aqui que ensina para vocês a trabalhar com a Pen Tool, super bacana, deem uma conferida. Isso feito, a gente vai selecionar esse segmento de linha, vai vir aqui em cima, nos perfis de largura, vai escolher esse primeiro perfil aqui, que começa e termina fino, com o meio mais gordinho. Não vai acontecer nada porque o traçado está muito fino, então a gente não consegue enxergar o efeito sendo aplicado. Mas aí a gente vem aqui em seguida e aumenta o número aqui do traçado. Vai aumentando com as setinhas do teclado para você poder acompanhar como tá ficando e engrossar um pouquinho mais ou não, tá bom? A parte de cima já tá pronta, agora a gente vai fazer a parte de baixo. Para a parte de baixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pontinho aqui mais ou menos, um outro aqui e o outro aqui subindo. E aí depois que tiver do jeito que você quiser, você vai selecionar a linha e vai escolher um outro perfil de largura, que é esse daqui, número 4, começa grosso e termina fino. E aí eu já quero dar um primeiro macete para vocês, que é como vocês podem inverter a posição disso daqui. No caso, eu queria que a parte grossa tivesse aqui em cima. É só você selecionar a linha, ativar a Pen Tool e dar um clique aqui onde você quer que ele termine, tá vendo? E ele vai inverter a posição do traçado. Para a pupila, a gente vai fazer uma elipse aqui dentro, uma elipse preta, e vai vir aqui pertinho com a borracha, a atalho Shift E, e se ela tiver muito grande, você nos colchetes do teclado aumenta ou diminui, e a gente vai dar uma cortada nela aqui embaixo, seguindo o contorno aqui dessa parte inferior do olho, né? Então você pode até colocar uma cor diferente para você conseguir enxergar, mas a ideia é cortar isso daqui para parecer que ela tá encaixada, né? A pupila tá encaixada aqui no olho, tá bom? Mais ou menos assim. Essa aqui tá ficando com o olho um pouco mais aberto, enfim, tudo questão de ajuste, mas vocês estão entendendo, né, que é relativamente simples de fazer isso daqui. Agora a gente vai fazer o nariz. Para o nariz eu também vou partir de uma elipse como ponto, né, original. Então eu vou fazer uma elipse assim, nessa posição. Vou subir com esse nó totalmente para cá. E aí tem que tomar cuidado para não ficar parecendo um nariz de caveirinha, assim. E aí novamente com a ferramenta ponto de ancoragem, o atalho para ela é o Shift C, eu vou dar uma entrada com isso daqui.
desse jeito aqui, tá vendo? Um truque que eu uso muito é ajeitar mais assim, né? Só um lado da forma e depois cortar e duplicar pro lado. E é isso que eu vou fazer aqui, tá bom? Essa parte da esquerda aqui é o que me interessa, então eu novamente com a borracha vou pressionar Alt ou Option no teclado e vou apagar metade do nariz. Tá? Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl F para poder colar no mesmo lugar. E aí aqui dentro de transformar, eu vou selecionar esse ponto de referência mais externo aqui da direita. Vou vir aqui do lado, vou mandar virar horizontalmente. E ele vai duplicar para mim coladinho aqui com a outra metade. Você pode selecionar os dois, vir aqui no Pathfinder e mandar soldar. Nariz pronto, agora a gente vai fazer a boca. Fiquem tranquilos que a gente ainda vai alinhar tudo isso daqui. Então, vou selecionar a ferramenta elipse, vou fazer uma elipse assim, mais ou menos desse tamanho. Vou arrastar para o lado, pressionando Alt para poder duplicar. E vou arrastar para baixo, também pressionando Alt para duplicar mais uma vez. Nesse lábio inferior, eu vou dar uma achatada, mais ou menos assim, ó. E vou puxar um pouquinho para baixo. Essas duas elipses que formam o lábio superior, eu vou vir aqui no Pathfinder e vou mandar soldar. E aí, aqui em cima, nesse nozinho, novamente com a ferramenta ponto de ancoragem, atalho Shift C, eu vou arrastar com o Shift para fora, para fazer aqui o arco do cupido aqui em cima da boca. Por fim, eu vou vir aqui dentro e vou fazer uma elipse bem fininha para ser o pedacinho aqui da boca aberta, né? Que a gente tá vendo um pedacinho do dente dela, então desse jeito aqui. Tá vendo? Para você fazer o brilho, você faz uma nova elipse. Isso é um detalhe final, mas eu já vou fazer porque a gente já tá aqui, né? Uma elipse branca com uma opacidade bem reduzida, que pode ser de 20 ou de 10. Agora tá na hora da gente começar a alinhar as coisas, né? Vamos alinhar tudo aqui com o rosto. Vou selecionar todos os elementos que pertencem à boca. Vou dar um centralizar aqui, alinhar a seleção, centralizar e vou agrupar. Daí eu vou selecionar a boca e o nariz. Vou selecionar a cabeça para ela ser o ponto de referência, o objeto-chave, e vou mandar centralizar. E o olho eu vou agrupar com um Ctrl G, vou arrastar para o lado com o Alt pressionado para duplicar e vou vir aqui novamente no transformar e vou mandar virar horizontalmente. A gente não precisa fazer o olho duas vezes, basta a gente fazer um só, agrupa e centraliza com o resto dos elementos. Vamos fazer agora as sobrancelhas, muito parecido com o que a gente fez aqui para os cílios. Vou vir com a pentua e vou desenhar uma forma mais ou menos assim, tá? Formando aqui bem o formatinho da sobrancelha. E vou aplicar um novo perfil de largura. Nesse caso, eu vou aplicar o perfil de largura 5. E vou engrossar bem isso daqui. Pode ser aqui uns 18 pontos. Pra cá, a gente vai fazer aquilo que eu ensinei pra vocês antes. Então, eu vou clicar aqui no finalzinho pra poder inverter a posição. E aí, eu já quero dar pra vocês a primeira dica especial dessa última atualização do Illustrator, né, 2020. Eu vou transformar isso aqui de um contorno para um objeto. Então, eu vou vir aqui selecionar ele, objeto, caminho, contornar traçado. Sempre que a gente trabalha com perfil de largura aplicado a uma linha e a gente depois converte essa linha numa forma, a gente tem isso daqui, esse resultado, que é uma forma muito cheia de pontos e muito difícil de ser gerenciada, de ser editada. O Illustrator sempre teve uma ferramenta aqui dentro de objeto caminho chamada simplificar, que tem a função de simplificar a forma, né? Pasmem, de reduzir a quantidade de pontos. Só que essa ferramenta antes não era tão precisa. Agora ela foi melhorada, então se a gente vier aqui em objeto, caminho, simplificar, ele vai abrir essa caixinha de diálogo, onde eu vou poder escolher a complexidade da minha forma, então ele já traz para mim aqui a versão com a menor quantidade de pontos que ele entende, né? Que seja o bastante para fazer esse desenho, e ele não deformou praticamente nada a minha forma. Isso é maravilhoso. Se eu quiser reduzir ainda mais a quantidade de pontos, eu posso, ó, e ele vai me dizer aqui que agora eu tenho só 2 pontos, mas aí eu começo a perder um pouco desse desenho, desse objeto. Então você pode ficar aqui com isso que ele te trouxe, que já é bem, né, interessante e tá bem parecido, bem fiel com a forma original. E agora, como eu tenho menos pontos, eu posso vir aqui e dar uma editada, né, nisso daqui, posso acrescentar os meus próprios pontos, se eu quiser, de uma maneira muito mais fácil do que se eu tivesse todos aqueles pontinhos, né, que eu tinha originalmente.
Agora vamos fazer o cabelo. Para o cabelo, eu vou selecionar a cabeça, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F. Vou selecionar essa elipse que eu dupliquei, vou aumentar ela um pouquinho, pressionando Alt e Shift. E aí, novamente com a borracha, eu vou fazer um corte reto, cortando mais ou menos aqui na altura, né, da sobrancelha. Vou puxar ele aqui um pouquinho para cima por esse pontinho daqui. Vou fazer uma cabeça um pouco mais pontuda aqui para cima. E tá pronta a parte de cima aqui da franja da cabeça da personagem. Para a gente fazer a parte de baixo do cabelo, a gente pode usar a Pen Tool. Então eu vou vir aqui, pegando aqui a partir dessa quina, para eu poder ter uma referência, né, de posição. Vou fazer uma forma mais ou menos assim como essa, como se fosse um cabelo. Para fazer a parte de baixo, eu vou vir com a Pen Tool, pegando aqui dessa quina e fazendo uma forma como essa daqui, tá? Um cabelo liso, meio chanelzinho, aqui para baixo. Para a gente fazer esse biquinho, eu vou trabalhar novamente com traçado. Então eu vou vir aqui novamente com a Pen Tool, vou traçar uma linha saindo daqui para cá, uma linha simples, e nessa linha eu vou novamente aplicar um perfil de largura, um perfil 4, com um contorno bem grosso, de uns 30 pontos. E aí consigo ter essa mecha, né, de cabelo caindo aqui para fora, deixando a coisa com um caimento mais interessante. Depois que você terminar, em seguida você vai selecionar essa linha e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a sobrancelha. Vou selecionar a linha, vou vir em objeto, caminho, contornar traçado. Vou pedir agora novamente para simplificar, e ele deu uma reduzida boa para 3 pontos, para em seguida selecionar essa parte do cabelo e dar um soldar. Quando o cabelo desse lado estiver pronto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os olhos. Então eu vou arrastar para o lado e vou mandar flipar aqui. E por último, a gente vai soldar todas as partes do cabelo, dá uma ajustada, vai aumentando, né? No caso ficou um pouquinho pequeno, mas enfim, desse jeito aqui, tá bom? Bom, já tô com o corpo dela aqui, que eu desenhei com a Pen Tool, e com a parte de trás do cabelo, que eu também fiz com a Pen Tool, mas que é uma forma bem simples. Eu vou arrastar pro lado aqui para vocês poderem dar uma olhada. É um shape que tem essa base aqui um pouco curvada, né? Para ter essa impressão de que o cabelo, né, tem um certo volume. E agora a gente vai aplicar a cor. Para o cabelo eu vou trabalhar com um gradiente de magenta. Então eu vou aplicar um gradiente de preto para branco só para ter a base. Vou colocar aqui na vertical. Vou selecionar aqui a bolinha branca. Vou aplicar um magenta aqui em cor. Vou selecionar a bolinha preta e vou colocar um magenta mais escuro desse jeito aqui. E com isso a gente tem um gradiente. Para a parte de trás, vou trabalhar com um tom parecido com essa cor de base aqui, mas ainda mais escuro, porque eu quero realmente que pareça que isso aqui tá bem para trás, não tá pegando luz. E pro corpo, eu vou trabalhar com um tom de pele que eu vou compor com magenta e com amarelo. Isso pro rosto, né? Porque pro corpo propriamente dito, eu também vou aplicar um gradiente. Então eu vou começar aplicando um gradiente qualquer, vou selecionar uma bolinha, vou pegar esse conta-gotas aqui, tem que ser esse daqui para funcionar, tá? Esse que tá aqui dentro do gradiente. E vou selecionar a primeira cor, que vai ser a cor do rosto. Vou duplicar essa bolinha aqui, arrastando com o Alt, porque eu quero, a partir dela, criar uma outra cor mais escura. E aqui no painel de cor, eu vou acrescentar um pouquinho de preto, um pouquinho de magenta, vou mexendo um pouco com todas as cores, até chegar no resultado que eu quero. E pro BG, eu vou trabalhar também com gradiente. No caso aqui, eu tô aplicando qualquer gradiente só para poder começar, né? Vai ser um gradiente de um lilazão aqui para um tom laranja, bem avermelhado aqui. A posição do gradiente você muda com essa ferramenta aqui, que é a ferramenta gradiente, ou daqui pra cá. Bom, vamos aplicar agora um pouquinho de luz e sombra aqui na personagem. Eu vou começar aplicando a luz do cabelo, então eu vou selecionar ele, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F pra duplicar, e eu faço muito sombra assim nos meus trabalhos. E aí com a borracha, sempre ela, eu vou fazer um corte aqui mais ou menos assim, ó, aqui no meio de uma onda. Vou deletar tudo que não me interessa e essa onda aqui eu vou pintar de branco e vou colocar uma opacidade de 20%. Para as luzes aqui das bordas, eu vou repetir o processo. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F e aí com a borracha eu vou cortar deixando só um filetinho aqui, mais ou menos assim, e um outro filetinho aqui no canto, tá? Depois dá uma editada, né?
para poder corrigir essas formas, mas é mais ou menos isso. Sendo que esse filete daqui, a gente pode até copiar essa cor mais escura como base para poder começar a editar e fazer aqui uma sombra. E para a parte mais clara, a gente vai trabalhar com um gradiente de um tom de amarelo, que eu vou aplicar aqui bem clarinho, para um rosa que eu vou tornar transparente, mexendo aqui na opacidade e colocando 0. Vou mudar a posição dele usando a ferramenta de gradiente para a parte mais clara ficar embaixo. E aí eu já tô aqui com as minhas outras sombras e luzes aplicadas, que eu fiz da mesma maneira que eu usei, né, para criar as luzes e sombras aqui do cabelo. E bom, duas últimas coisas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é mais uma atualização que abre muitas possibilidades. Eu já falei para vocês aqui dessa ferramenta aqui. Vou selecionar arte para ela poder aparecer. Ela só aparece quando a gente tem coisa selecionada. Essa aqui, a Recolorir Art. A gente tem um outro tutorial que fala sobre essa ferramenta e o que ela faz é trocar todas as cores da ilustração. E o legal, a novidade, é que nessa última atualização, essa ferramenta também passou a funcionar para gradientes. Antes ela só funcionava para cores chapadas. Então se eu seleciono todo mundo aqui, venho aqui em editar e peço para trancar as cores, eu consigo mudar todas as cores da minha ilustração desse jeito aqui, tá vendo? Ele vai mantendo os gradientes e fazendo a correspondência. Muito, muito legal, novidade incrível. Se você quiser zerar as cores para poder recomeçar, é só você vir aqui no conta-gotas e ele zera. E é isso, essa novidade super legal de você poder alterar gradientes, né, que antes a gente não conseguia. E outra novidade muito legal também é o incremento da performance dos efeitos. Eu sou viciada em blur do Illustrator, adoro aplicar blur em tudo que eu vejo pela frente. E agora não só o blur, como também outros efeitos estão com a performance ainda melhor. A aplicação desses efeitos está acontecendo de uma maneira muito mais rápida, então eu posso, por exemplo, pegar todos os elementos aqui, eu vou dar um agrupar, tá? E vou copiar essa personagem. Então eu posso pegar isso daqui tudo, vir aqui em efeito, desfoque gaussiano e pedir para aplicar um desfoque em todo mundo que com relativa rapidez eu consigo ver o resultado. Meu computador não é um supercomputador, então isso aqui realmente foi um incremento de performance muito legal. E aí isso daqui dá algumas ideias pra gente, né? Então, voltando aqui para a ilustração, para a composição, a gente pode pegar essa cópia com blur aqui, dar uma aumentada, jogar ela pro lado, duplicar, jogar pro outro e fazer aqui como se a gente tivesse um exército de clones aqui da nossa personagem, como se fossem vários manequins, várias bonecas, né, que estivessem enfileiradas, e essas aqui que estão mais próximas, elas perdem, né, foco. E o blur é bacana de ser usado também para isso, para você poder determinar proximidade, né, distância. Então, bem legal. Vale a pena dar uma explorada aqui. E é isso, pessoal. O que vocês acharam do tutorial e das novidades que o Illustrator trouxe? Se você curtiu, não deixe de dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, obrigada por ter assistido. Tchau!